Muito bem, o Balanço Esportivo está no ar. Agora vamos focar no Brasileirão, nos jogos, mostrar o que aconteceu dentro de campo e tirar o que foi lamentável, essa brigaiada que teve aí da torcida do Santos. Só que agora a gente vai falar de boas notícias. O Corinthians venceu mais uma e lidera o Brasileirão. O São Paulo perdeu a primeira fora de casa. Pois é, essa não é uma boa notícia. E o Santos jogou bem e derrotou o Coritiba na Vila. E o Palmeiras fica no empate contra o Goiás. Então, para repercutir a segunda rodada do Brasileirão, hoje eu vou bater um papo com meu amigo jornalista Evaldo Prado. Fazia tempo que não voltava aqui no Balanço. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente para comentar essas partidas. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com você novamente. Boa tarde aos telespectadores. Prazer estar aqui no Balanço Esportivo. Fazia tempo, estava com saudade, hein? Só que chegamos aí num momento delicado, né? Com essa derrota do São Paulo, hein? Pois é. Ele voltou justamente para comentar essa partida. Agora que eu achei que o São Paulo iria engrenar de vez. Mas antes da gente falar do tricolor, vamos começar falando do Peixe, né? Que agora trouxe uma vitória importante, conseguiu vencer dentro de casa. Parece que traz mais confiança e expectativa para o torcedor que estava meio desanimado, né, com autoestima meio baixa. Agora parece que melhora um pouquinho, né, para o torcedor do Peixe, Evaldo. Olha, precisa dar um tempo para o novo treinador trabalhar. O Fábio Bustos vem aí, porque o que faltava no Santos, principalmente, era organização. E jogadores e reforços também. Com a chegada de alguns jogadores, o Fábio Bustos vai conseguindo, aos poucos, colocar o seu pensamento, o seu estilo de jogo. Fez uma boa partida ontem. O primeiro tempo foi muito bom do Santos frente à equipe do Coritiba. No segundo tempo não foi tão bom assim, né? Mas no primeiro tempo perdeu grandes oportunidades e chegou aí realmente a uma vitória por 2-1. O Batistão, né? O Batistão que não vinha aparecendo bem nos últimos jogos, ontem surgiu, marcou o gol. Isso levanta a moral realmente e deixa a torcida mais otimista com relação à equipe. E o Ângelo entrou bem também, né? Pois não. O Ângelo jogou bem também, né? Ângelo também foi um destaque da partida. A movimentação do ataque já está começando a ficar diferente, com a movimentação do Marcos Leonardo sendo mais aproveitado, o próprio Ângelo que está amadurecendo cada vez mais, porque muitos jogadores bons do Santos saíram muito jovens, né? Então no caso do Ângelo está dando um tempo e ele vai amadurecendo e realmente ontem fez uma grande partida. A movimentação de ataque do Santos mudou bastante, sim, com o Fábio Bustos. Só um detalhe que no pênalti marcado contra o Santos, na minha opinião, não foi pênalti aquilo lá, não. Foi um lance normal. Porque o jogador, camisa 7 do Coritiba, se eu não me engano, é o Andrei, né? Se me foge o nome aqui. Sim, o camisa 7, Andrei. Ele limpou o lance, mas ele não foi em direção da bola. Ele foi em direção ao corpo do jogador do Zanocelo. Opinião minha. Claro. Se o Zanocelo tivesse ido em direção ao corpo do Andrei, talvez poderia ser um pênalti segundo interpretação. Mas, na minha opinião, esse pênalti foi mal marcado, mas fica aí a vitória do Santos por 2-1 na Vila Belmiro, que deixa a torcida, de certa forma, mais tranquila. Agora, o que foi lamentável que aconteceu fora do estádio da Vila Belmiro, né, Evaldo? Realmente. A briga de torcedores entre torcedores do Curitiba e do Santos, na verdade, eu não chamo de torcedores, né? Porque o criminosos que sai de casa para ir a um estádio de futebol com aquele espírito de briga, de arrumar confusão, não é torcedor realmente. Não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com esporte. E você vê no estádio famílias, o papai vai levando o filhinho para assistir um jogo, leva a mamãe, leva a família e de repente se depara com essa situação absurda realmente. Então é inaceitável isso, que não tem nada a ver com esporte. Tira fora do futebol isso daí, porque realmente essas pessoas não saem de casa para assistir um evento esportivo. Saem de casa realmente para arrumar confusão e, pior ainda, né? Acaba aí comprometendo pessoas que não têm nada a ver com isso, que estão ali passando, como eu disse, crianças, famílias, sim, que tem que sair correndo, tem que se esconder e causa aí uma situação totalmente adversa com relação ao grande evento esportivo que nós temos. É uma pena realmente. Essas pessoas
Tem que ser identificadas. Tem que ser identificadas e devidamente punidas como criminosos, porque além de estarem praticando atrocidades, mancham também e prejudicam o próprio clube, que não tem nada a ver com a história. Inadmissível, inaceitável, e a gente repudia esse tipo de atitude. Agora vamos falar do São Paulo, Evaldo Prado. Depois de uma vitória arrasadora em cima do Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão, ontem sofreu contra o Flamengo. O que deu errado para o Tricolor era a mesma equipe, Evaldo Prado. Olha, é interessante, eu lembro muito do São Paulo contra a primeira partida no Morumbi contra o Palmeiras, com raça, mordendo a bola, indo pra cima, não tinha bola perdida. São Paulo caiu um pouco de lá pra cá. Se tivesse a mesma vontade daquele primeiro jogo ontem contra o Flamengo, talvez a história poderia ser diferente. Primeiro tempo foi um certo equilíbrio. 51% de posse de bola do Flamengo, 49% do São Paulo, o que não reflete, na verdade, que o Flamengo foi mais perigoso do que a equipe do São Paulo. Verdade. Procurando o gol a todo momento, conseguiu chegar com o Gabigol, ou Gabi, como ele prefere ser chamado, e aos 40 minutos, no lançamento do Rafinha, o Calheri de cabeça, joga no Calheri que é gol. Toca nele. Alexandre, o Calheri está jogando muito isolado. Verdade. Precisa chegar a bola para ele. O São Paulo está carente no meio campo, na sua armação, e carente principalmente, Alexandre, na sua defesa. A sua defesa está desencontrada. Se você analisar, principalmente o terceiro gol, está muito mais claro o que o Arrascaeta fez de cabeça. Ele uma facilidade, faz né? Entre o Léo e o Diego Costa. É verdade. Entre os dois. Eu sou obrigado a concordar contigo. Não há uma marcação efetiva, não há um entrosamento. E também, eu acredito, não há um nível de jogador para vestir a camisa de São Paulo e atuar nessa defesa. O Arboleda no banco, eu não entendi o porquê do Arboleda ter ficado no banco realmente, esta opção do Rogério Ceni. E aí está o São Paulo com essa equação difícil de resolver agora, e o Rogério vem tentando organizar essa equipe. Essa instabilidade, essa montanha-russa, hora lá em cima, hora lá embaixo, o São Paulo Futebol Clube, o Rogério precisa encontrar e trazer mais segurança para o torcedor que fica desconfiado se o time vai ou não vai. Já o Corinthians venceu de forma convincente o Avaí por 3-0. Agora eu te pergunto, meu amigo Evaldo Prado, o que o Timão pode almejar nesse campeonato? Olha, a opinião minha, chegando ao final, depois eu volto para o começo. O Timão pode almejar a classificação para a Libertadores, a princípio. Certo. Eu acredito que o Corinthians consiga a classificação para a Libertadores, consiga garantir ficar entre os 4 ali no Campeonato Brasileiro, que é uma maratona, estamos apenas na segunda rodada. Mas o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, ele vem fazendo um rodízio, né? O Corinthians tem uma faixa de idade aí, uma média de 30 anos. E tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Então, é uma agenda do futebol brasileiro, realmente. Ele judia muito das equipes. E no caso do Corinthians, com uma média alta de idade, ele vem fazendo um rodízio. Aos poucos, ele vem colocando a sua mentalidade também. O que tem ocorrido com alguns técnicos de outras equipes, essa dificuldade, o jogador entender o que ele quer. E no Corinthians, já dá para ver, já é nítido, ali a mão do técnico Vitor Pereira, com relação à marcação, por exemplo. O Corinthians já se organizou mais na sua marcação e está mesclando com os jovens jogadores. Não dá para fugir disso. Tem que mesclar com os jovens jogadores, principalmente, como eu disse, referente à agenda do futebol brasileiro. Destaque para o Duqueiroz, jogando com o Maicon no meio campo. O Maicon libera, faz um revezamento, mas liberando mais o Duqueiroz, que fez uma grande partida, serviu de garçom também, e 3 gols do Roger Guedes, que não estava muito bem com os gols não, mas marcou esses 3 gols, ficou de bem com a torcida e realmente o Corinthians consegue a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E lidera a competição, 2 jogos apenas, mas está aí na frente o Timão numa boa ascensão. Agora o Palmeiras ficou no empate contra o Goiás e até agora é o pior dos paulistas na competição. É aquela história, né, Evaldo, de priorizar a Libertadores, deixar o brasileiro em segundo plano. Isso daí pode fazer falta lá na frente, né? Com certeza. Aí tem que ver o que pensa o Abel Ferreira. No ano passado ele deixou, praticamente, ele falou que não estava ligando muito para o Campeonato Paulista. Esse ano parece que começou meio devagar o Campeonato Brasileiro e focando mais a Libertadores. Só na Libertadores tem 12 gols em 2 jogos. No Campeonato Brasileiro, derrota e o empate na segunda rodada.
Mas o Palmeiras tem elenco e tem intensidade. Então ainda o torcedor, e nós acreditamos que o Palmeiras pode recuperar essas 2 rodadas tranquilamente. Tem que ver qual o objetivo do técnico Abel Ferreira. Elenco tem. Não tem grandes jogadores, mas tem um elenco. Tem um time disciplinado, um time que joga realmente com intensidade. Especificamente na partida de ontem, frente ao Goiás, o Palmeiras foi muito superior tecnicamente, com muito mais intensidade. Nesse jogo, 1-1, Goiás 1, Palmeiras também 1, o Abel falou muito sobre o tempo de bola. Certo. O tempo útil de bola. Não é? Muito tempo parado, ele criticou o goleiro Tadeu do Goiás, falou que ele é um grande jogador realmente, fez uma grande partida, mas ao mesmo tempo ele fez muita cera. Então, o acréscimo dado no final do jogo não foi a contento. E o Abel reclamou muito. Poxa, quanto tempo nós jogamos futebol? 20 minutos? 15 minutos? Então, segundo o Abel, realmente, o tempo de bola foi muito pouco, o que atrapalhou muito a equipe do Palmeiras, que tem um compromisso na quarta-feira agora, lá no Maracanã, enfrenta o Flamengo. Quero agradecer aqui a sua participação, Evaldo Prado, essa segunda rodada do Brasileirão, sua análise completa. Fica aqui o convite para a próxima oportunidade. Um abraço, viu? Muito obrigado, Alexandre. Obrigado aos telespectadores da Record do Balanço Esportivo.